As Amigas de Eleanor, um podcast da FLAD sobre histórias de mulheres extraordinárias. Ao vivo com Raquel Vaz Pinto e Pedro Vieira. Olá, bem-vindos. Desculpa a entrada dramática, mas entretanto distraí-me, que é uma coisa que me acontece com alguma frequência. Felizmente, tenho sempre comigo a Raquel Vaz Pinto para ajudar a orientar-me e a manter-me no caminho do bem, o que é especialmente importante nesta época de Natal. Para quem viu a nossa promo deste episódio, eu prometi brindes e, portanto, aqui estão. E na boa tradição portuguesa, de quem gosta de apanhar o brinde, podem lutar no final da sessão por estas bengalinhas de Natal. Agora vou pôs-las aqui. Mas queria então dar-vos as boas-vindas. Este episódio 4 chama-se De Fora para Dentro. Episódio 4 destas Amigas de Eleanor. Hoje vamos falar então de pessoas que vieram e que fizeram esse percurso ou que descenderam de outras pessoas que vieram de fora e que se integraram e que ganharam uma vida nova e ganharam uma preponderância, e neste caso dentro dos Estados Unidos, base natural das conversas aqui na FLAD. O episódio de hoje tem uma circunstância particular, vai ter uma dedicatória que a Raquel vai fazer. Falámos durante o fim de semana sobre esta circunstância, portanto, Raquel, a palavra é toda tua. Bem, muito obrigada. Hoje, este nosso episódio 4 tem aqui uma dedicatória muito especial. A minha sogra, Luísa Vaz Pinto, morreu no fim de semana com 95 anos e pensei muito sobre se deveria ou não fazer, se estava em condições de fazer, mas conhecendo a minha sogra como conheci, ela não só gostaria que eu estivesse e colorida, como a sua resposta seria: não pense nisso, toca andar. E enquanto pensávamos, e estamos a falar de uma pessoa que foi muito e é muito importante na minha vida, porque eu sinceramente não consigo compreender toda aquela conversa, alguns dizem que é empírica, outros dizem que é mítica, sobre aquela conversa das sogras. A mim ultrapassa-me por completo. A minha sogra foi, ao longo da sua vida, uma pessoa mesmo super querida. De facto, a minha sogra e os meus sogros adotaram-me, e em particular depois da morte da minha mãe em 2008, a adoção foi plena. E, portanto, senti sempre o que é ser bem recebida numa família que, como vocês já podem imaginar, é um bocadinho grande. Bem integrada, bem acolhida. A minha sogra, que morreu com 95 anos, e em termos de folha de serviços, como ela diria, teve 9 filhos, 23 netos e, até à data de hoje, porque isto pode alterar nos próximos dias, 25 bisnetos. E, portanto, isto foi o centro da sua vida. E uma pessoa, por outro lado, extremamente otimista, mas mesmo otimista, acreditou até ao fim da sua vida que um dia eu iria usar maquilhagem todos os dias. Não está fora de questão. Pois, sabes... Quando este episódio começar a ser diário, todos aqueles planos que temos para o futuro. Exato. Tu se mentalares hoje, já sabes. Ou que um dia eu iria vestir um tailleur. Será assim o seu sonho maior? Não me parece nenhuma nem outra. Por outro lado, imensa generosidade, das echarpes mais giras que eu tenho, foi ela que me deu. E por outro lado também, isto pode parecer estranho, mas é mesmo verdade, a minha maior fã ao lado do meu sogro. Não houve livro que eu fizesse e apresentasse que eles não fossem, não havia conferência e até mesmo, e aqui sim se percebe o amor aqui quase de mãe, que foi, os meus sogros foram à defesa da minha tese de doutoramento. Não, calma, 3 horas sobre a pena de morte. Portanto, isto é amor profundo. Por último, enquanto pensava nela, lembrei-me muito daquela citação que eu gosto muito de usar e de pensar, que é da Eleanor Roosevelt, eu já aqui trouxe: onde começam verdadeiramente os direitos humanos universais, naqueles lugares pequenos perto de casa, tão perto e tão pequenos que não são passíveis de serem assinalados no mapa do mundo. No entanto, é esse o mundo de cada um de nós,
o bairro onde vivemos, a escola ou a universidade que frequentamos. Sem um ativismo cívico preocupado em defender os direitos humanos universais perto de casa, procuraremos em vão pelo seu progresso no mundo. Para usar aqui esta comparação e esta importância da proximidade da Eleanor Roosevelt, a minha sogra foi, sem dúvida, uma pessoa muito importante do meu mundo e sempre muito preocupada comigo. Essa preocupação ia ao ponto de, sempre que eu fazia um comentário que continha uma análise crítica, sabe-se lá porquê, da Rússia ou da China, em matéria de direitos humanos, a minha sogra telefonava-me logo a seguir muito preocupada. Muito preocupada porque, e aqui temos que ver que com 95 anos viveu a Guerra Fria com uma intensidade muito forte, com o pânico que alguém me encostasse um guarda-chuva. Agora estava mais preocupada que eu bebesse chá ou que encontrasse uma janela aberta. Mas esta preocupação revela muito o sentido do humor, sobretudo esta capacidade, que hoje é o tema do nosso episódio, aqueles que estão de fora e que entram em mundos diferentes e que têm que ser bem integrados, bem acolhidos. E, nesse sentido, a minha sogra, Luísa Vaz Pinto, é um exemplo extraordinário do que é genuinamente ser católico na palavra e na ação. E, portanto, este episódio hoje é dedicado à memória da minha sogra, Luísa Vaz Pinto, e às Luísas da nossa vida. Muito bem, Raquel. É extraordinário, é um privilégio, porque, de facto, muitas vezes estamos aqui no campo da abstração e a falar de grandes figuras que estamos a lembrar e, no fundo, também esta nossa prática. E isto, enfim, é uma coisa... Eu não costumo verbalizar isto, mas a tua lucidez e a forma como tu expões as coisas, para mim é um privilégio conviver com isso, e aqui esta dimensão pessoal está muito presente e, de facto, é uma oportunidade única de trabalhar e, ao mesmo tempo, ter este lado humano. Eu que sou uma péssima pessoa, e eu sei que sou, ter este lado humano para mim é muito reconfortante. Vamos ao nosso episódio. Começamos com, não uma pessoa que tenha vindo de fora, mas curiosamente, e porque fiz a minha pesquisa, que se chama ir ao Google, normalmente, não vindo de fora, mas como quase toda a gente que habita ou habitou os Estados Unidos, é descendente de alguém que vem de fora. No caso, uma descendente de 23 portugueses fugidos da Inquisição no Brasil, no século XVII, direitos a Nova Amsterdão, que viria a chamar-se Nova Iorque, onde nasceria em 1849 Emma Lázaros. Emma Lázaros. Esta é a primeira figura que nós hoje vamos tratar. A Emma Lázaros, como o Pedro disse muito bem, tem esta ascendência portuguesa, vai ser aqui a versão poetisa, a versão, já vamos perceber porquê, uma espécie de facto, nós portugueses, é um bocadinho como aquela figura que aparece no Tintin, não é? O Oliveira de Figueira, não é? Ou seja, quando menos se espera, num sítio qualquer no mundo, há um vestígio de um português. E aqui, Emma Lázaros é uma das grandes vozes do século XIX e que vai ficar sempre acoplada a um poema que ela escreve, que se chama O Novo Colosso. O poema é publicado em 1883 e este poema tem um objetivo muito específico, ou seja, este poema foi feito para ser leiloado de modo a conseguir garantir fundos. E esses fundos é para o quê? Ora bem, estes fundos estão relacionados com uma época que a nós, 2023, nos pode parecer estranho, uma época na qual os Estados Unidos e a França davam-se muito bem. E nesse primeiro século e meio de ótimas relações, e de facto, se nós pensarmos nisso, a fundação dos Estados Unidos, a luta da independência, lá vem o Lafayette, o Tocqueville a ir à América, estudar aquilo e tal, e escrever aquele livro maravilhoso, e não sei o quê. E às tantas, ali na segunda metade do século XIX, um francês tem uma ideia ótima, que é a de começar a pensar, vamos comemorar o centenário da Revolução dos Estados Unidos com uma estátua. E ele pôs em marcha todo um projeto
França, século XIX, há escultores, há engenheiros, há todo um burburinho científico, prático, e acabam por pensar numa estátua que depois vai dar, sei lá, assim, uma coisa que nós conhecemos pouco, a Estátua da Liberdade, ali à entrada de Nova Iorque. E neste contexto todo, os franceses tratam de tudo. Frédéric Auguste Bartholdi, não sei se disse bem o meu francês, mas espero que sim. Eu treinei em casa de forma muito enfática para isto sair bem, porque Digamos eu sou completamente anglófona. É francês técnico. Francês técnico, exato, ao domingo. Portanto, a estátua é feita, só que, amigos, mas calma, quer dizer, os franceses entregam a estátua e disseram, mas vocês têm que tratar do pedestal, porque isto nós também não podemos oferecer tudo. E então lá foi a Estátua da Liberdade, pedestal, houve, como é muito um indicador muito interessante da sociedade civil dos Estados Unidos, houve todo um conjunto de atividades para angariar dinheiro, porque aquilo tinha que ser um pedestal em condições, quer dizer, não podia ser assim uma coisa mal arrumada. E então este poema da Emma Lazarus é escrito com esta intenção. E é ela que cunha aquelas palavras magníficas, por exemplo, esta ideia da Estátua da Liberdade como a mãe dos exilados, the mother of exiles, ou depois aquelas frases mais conhecidas e que de forma muito irónica e trágica hoje em dia são um tema muito sério de política interna e de política internacional, ou seja, a questão da imigração, a questão de toda esta relação com o que se passa no mundo, porque de facto as guerras, os conflitos, as perseguições não amainaram de todo, pelo contrário. Portanto, é naquele pedestal, naquela estátua, que significa esta ideia muito importante daqueles que chegam a Ellis Island e por aí fora, é desta Emma Lazarus, que, muito sinceramente, aconselho-vos a ler a sua poesia. Ela é muito mais do que este poema extraordinário, em que ela, às tantas, diz, e de facto é muito bonito, Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free. The wretched refuse of your teeming shore. Send these, the homeless, tempest-tossed to me. I lift my lamp beside the golden door. É muito engraçado porque também ao mesmo tempo estamos a falar de qualquer imigração, de toda a gente que é perseguida. Nem estamos sequer a discutir o tipo de imigração, se é brain, se não é brain, se é técnico, se é especializado. Portanto, é de facto um século XIX e também é um século no qual começamos a assistir nos Estados Unidos a vagas de refugiados, de imigrantes judeus que fogem dos pogroms do Império Russo no continente europeu. E, portanto, mas é de facto uma poetisa que tem muito mais do que este poema, embora evidentemente ela passe a ficar colada a este poema e que eu não posso aconselhar mais, porque é mesmo muito boa. Poesia, quem diria, eu sou um pouco rude e não sou grande leitor de poesia, estou sempre a confessá-lo, mas fiquei com vontade. Isso, Raquel, isso estraga-me um pouco a persona. Tu estás muito natalício. Estou muito hoje. Não é? Estou um pouco Grinch. Vou fazer como a minha sogra e vou pôr assim uma espécie de... Vou-te tentar converter, a ver se consigo ao longo da vida. É por causa... Eu acho que ainda sei o credo de cor, se pensar um bocadinho nisso. Mas eu gostava que tu dissesses com entusiasmo e convicção, com entusiasmo é mais difícil, mas de cor, aquelas mnemónicas... Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mas por falar em credo, vamos então falar de uma figura que para ti é muito importante e que pertence ao teu credo, que é Mother Jones. Sim, não era poeta. Nome oficial, Mary Harris Jones, conhecida, autodenominada Mother Jones. O nome é capaz de ser familiar, porque também dá nome a uma revista, que entretanto se tornou uma revista digital, toda a gente sabe, crise dos média, etc., e era uma revista em papel nos anos 70 e hoje em dia é quase exclusivamente digital e está à beira da falência, está a tentar, porque não aceita publicidade de corporações, etc. E, portanto, está ali on the brink de fechar a porta, uma revista de investigação, que foi buscar o nome a esta ativista, sindicalista, trabalhista,
que me diz um bocadinho, de facto, e que tem uma história, mas a história é absolutamente extraordinária. Ela nasce, não se sabe bem em que ano, foi batizada na Irlanda em 1837, teria 5 anos, 6 anos, não se consegue ter bem a certeza, e ela e os pais conheceram aquele período que muita gente conhece, a fome da batata, que levou a uma migração em massa da Irlanda para os Estados Unidos. No caso, a família dela migrou primeiro para o Canadá, onde ela começou a fazer então a sua aprendizagem escolar e ganhou formação para ser professora, profissão que ela iria abraçar depois nos Estados Unidos, no estado do Michigan. Bom, ela não tinha tanto talento para a poesia como a Emma Lazarus, mas tinha um mote ao qual eu acho particular graça, que era "Pray for the dead and fight like hell for the living". E foi um bocadinho isto que ela fez, não desde o início, e há aqui uma reconversão absolutamente extraordinária. Ela casou, como era natural, relativamente jovem, com um operário de uma fundição, um tal George Jones, e então retirou-se para casa. Era, aliás, e depois há muitas contradições neste percurso, era uma defensora de que as mulheres deviam estar em casa, embora fosse depois uma lutadora pelos direitos laborais. Ela achava que as mulheres estariam melhor em casa, mas que os homens deveriam ter direito a uma vida digna, e só se as mulheres tivessem necessidade absoluta de trabalhar é que então deveriam ter as mesmas condições que os homens. E então vivia em casa, a fazer a sua labuta, até ao momento em que, em 1867, a sua primeira grande provação, o marido e os 4 filhos, o mais velho deles com 5 anos, morrem todos de febre amarela, nos Estados Unidos. Então volta para perto da família, volta a ser costureira para ganhar a vida, em 1867, e em 1871, mais um facto histórico, grande incêndio de Chicago, perde a casa e perde a oficina de costura no grande incêndio de Chicago e volta a ficar na miséria, nesta altura. E então, enfim, valha-me Deus, por uma razão misteriosa, inscreve-se num sindicato e a partir daí é quando cria a sua persona de Mother Jones e envolve-se nas lutas laborais. Coisas sérias, né? Pronto, eu próprio parodio um bocado a questão das lutas laborais e às vezes dos discursos estafados, mas isto era uma altura em que as coisas eram tratadas com violência. E ela não esteve presente no incidente do Haymarket, que viria depois a dar origem ao 1º de Maio, mas estava muito envolvida neste caldo de lutas laborais em que havia milícias do lado das empresas, em que havia malta musculada do lado dos sindicatos, dos mineiros, tinham a sua tropa de choque para enfrentar os patrões, etc. E ela não ia pela força física, mas ia pela força moral e pela capacidade de discurso, uma espécie de picareta falante, que é uma formulação que depois viria mais tarde também a ser usada em Portugal, noutras circunstâncias, mas basicamente não se calava. Pronto. E depois há dinâmicas interessantes. Nós já falámos aqui das sufragistas, falámos inclusive no episódio passado, com quem ela se dava particularmente mal nos Estados Unidos. E isto porquê? E ela era acusada pelas sufragistas, mas tu não aderes à nossa luta, não queres saber das mulheres. E ela dizia, para mim, isso das mulheres votarem é vou citar, uma distração burguesa num cenário de exploração laboral. Portanto, primeiro resolver as questões de classe, e depois logo vemos se as mulheres votam ou não votam. E de facto, acabou por ser uma pessoa que varreu os Estados Unidos de uma ponta à outra, teve inúmeras lutas, direitos laborais em geral, direitos das mulheres no caso de trabalharem, a batalha pela redução do horário de trabalho, que era em média na altura das suas lutas no final do século XIX, 12 horas por dia, a jornada, sem folgas, a luta muito séria contra o trabalho infantil. Foi mesmo muito importante e, aliás, organizou uma conhecida marcha, March of the Mill Children, em que pôs crianças a marchar em direção à residência de verão do presidente Theodore Roosevelt, também já foi citado aqui, não foi recebida, já agora, não foi recebida em audiência, mas chamou para as bocas do mundo e para a imprensa todas estas questões laborais, até que a determinada altura sofreu inúmeros processos, foi presa pelo menos 2 vezes, que encontraram-se referências, uma delas com a idade entre os 76 e os 81 anos, portanto, no mínimo 76, se tivesse nascido em 1837, no máximo 81, e foi presa por fazer um levantamento à porta de uma fábrica, condenada a 20 anos de prisão na altura, mas depois teve uma espécie de habeas corpus e foi libertada ao fim de 3 meses, e depois voltou a ser presa já com 77 ou 82 anos, depois de uma greve de mineiros no Colorado, contra um tal de Rockefeller Jr.,
que esse sim depois acabou por aceitar Os receber. teus olhos até brilham Até quando brilham, tu dizes isso é uma coisa- Rockefeller. E, portanto, isto é uma coisa para mim muito inspiradora. E há aqui um detalhe na própria da Mother Jones, como soe dizer-se hoje em dia, que é, a pessoa imagina esta figura meio romantizada, como é que seria esta figura? Qual é que era o aspecto desta Mother Jones? Era uma espécie de guerrilheira? Era uma espécie, não sei, eu começava a imaginar aquelas guerras dos canudos do Brasil, os farroupilhas, não é? Aquela coisa. E eu peço então aqui à nossa produção para mostrar uma imagem da Mother Jones, que era esta velhinha que poderia estar a dar de comer aos gatos, Tem um bocadinho de Agatha Christie, não tem? a escrever romances policiais, a fazer uma apple pie ou um crumble de maçã, mas que, pronto, basicamente era uma lutadora por direitos laborais, que levou então a esta inspiração de imprensa anos mais tarde, que fez discursos até perto da morte aos, não se sabe muito bem, 93, 98 anos, e que a determinada altura foi acusada por um procurador num processo em tribunal como a mulher mais perigosa da América, basicamente porque não se calava. Porque diziam que tinha um high pitch que ninguém conseguia calar. Isto é uma coisa de facto extraordinária. Para encerrar este capítulo e entrarmos mais a sério no século XX, encontrei outra citação dela. Não é um moto tão sucinto como aquele do Fight Like Hell, mas que tem muita graça e que tem a ver também com esta dinâmica meio equívoca, às vezes, com as lutas das mulheres e o que era ser mulher, e para ela realmente dar um soco nos queixos do grande capital era mais importante. Que é um termo técnico da ciência política. Isso. E então a citação com que termina esta viagem pela vida da Mother Jones é a seguinte: No matter what the fight, don't be a lady like. God Almighty made women, and the Rockefeller gang of thieves made the ladies. Isto é realmente uma tirada extraordinária. Raquel. Muito bem. Depois da Mother Jones, passamos então mais ao século XX. Nós escolhemos duas figuras, e aqui escolhemos, é um plural majestático, como imaginam. Escolhemos duas figuras que são diferentes, têm pontos em comum, sem dúvida, mas são muito diferentes entre si. Uma é Hannah Arendt e a outra é Madeleine Albright. O que é que se pode dizer de Hannah Arendt? É de facto muito difícil, e eu, que quase que sofri chicotadas psicológicas, tive que reduzir o número de coisas que queria dizer e citações que queria usar e tudo mais, mas são duas figuras que nós acabamos por conhecer um pouco melhor. Hannah Arendt, muitas vezes associada a duas partes da sua vida: a escrita de um certo livro sobre um certo julgamento em Jerusalém e toda a controvérsia que se seguiu àquela sua ideia da banalidade do mal, relativamente ao julgamento de Adolf Eichmann em Jerusalém, que estava claramente a passear na Argentina e sem querer foi levado para Israel, mas foi certamente sem querer. Entrou num carro e depois num avião sem querer. Entrou-se tudo sem querer. E este julgamento foi muito famoso, sem dúvida, obviamente pelo papel crucial que Eichmann teve no Holocausto, mas também pela própria cobertura que foi dada a este julgamento, e o livro da Hannah Arendt foi, vamos dizê-lo de forma muito serena e elegante, controverso. Mas ela gostava disto, ela gostava da controvérsia. O outro aspecto que muitas vezes é relacionado com Hannah Arendt é o facto de, sendo ela judia, ter tido aqui um affaire, também vamos dizer assim, porque assim nestas línguas estrangeiras parece assim mais suave. Mais suave, com um tal de Heidegger. E portanto, de facto, às vezes o amor não escolhe ideologias e isto é complicado. Mas tirando estes dois aspectos que muitas vezes se associam a esta figura, para mim, a Hannah Arendt tem uma mistura muito especial de uma mulher muito consciente, muito atenta, muito observadora, e que ao longo da sua vida foi ela própria testemunha de muitas destas coisas e sobretudo de duas guerras mundiais, e em particular a segunda, com
todo o horror humanitário que implicou esta guerra. Hannah Arendt, a vida, olhem, é daquelas vidas que nós começamos a ler, a saber, a ver e pensamos que de facto somos mesmo insignificantes, não é? Porque toda ela é uma atuação, é uma força, uma garra, uma vontade de saber mais, de conhecer mais, de viajar, de fazer. E ela tem vários aspectos da sua vida que são de facto muito, muito, muito interessantes. Ela nasce no estado de Hanover e depois muda-se para Königsberg, hoje em dia dá por outro nome, uma tal de Kaliningrado russa, à época ainda Königsberg, a cidade mais conhecida por ser a cidade de Kant, mas mais importante aqui para a nossa conversa, o facto de ser a cidade ducal da Prússia e, portanto, uma cidade com um carisma muito especial. E tem uma vida muito viva, muito intensa. O pai dela morre aos 7 anos. Depois tem um conjunto de aspectos que são, de facto, é uma vida plena. Ela é expulsa da escola aos 14 anos, porque há um professor que faz lá uns comentários que ela não apreciou e ela de seguida organizou um boicote, uma greve e um piquete e tudo mais. Aos 14 anos foi posta na rua. E, portanto, também teve que organizar uma outra escola numa outra cidade. Ao longo de tudo isto, a família sofre a Primeira Guerra Mundial e, portanto, muda-se para Berlim e depois regressa a Königsberg. Outros aspectos importantes, Hannah Arendt é presa pela Gestapo em 1933 durante 8 dias e, após assistir ao incêndio do Reichstag, ela... Para quem está só a ouvir em podcast, estou a pôr aspas. Raquel fez aspas com os dedos. Ela percebe claramente que tem que fugir, tem que ir embora, pega na família, cá vai disto e vai para Paris. Depois, em Paris, mais à frente, acaba por ser colocada num daqueles campos de internamento, também é outro nome eufemístico, não é? Franceses, durante 5 semanas, findas as quais há ali uma quebra e há uma fuga em massa e ela consegue fugir. A história da fuga dela até chegar aos Estados Unidos é uma coisa absolutamente extraordinária. Ela vai fazer um périplo até ao sul, Marselha, depois consegue o visto, depois tem que fugir à pressa, faz o caminho todo a Espanha, chega a Lisboa e é de Lisboa que vai para os Estados Unidos e com isso consegue salvar-se a ela, ao marido e aos seus familiares. Aqui, talvez... Tudo num período da vida dela em que foi apátrida. Tinha perdido a nacionalidade em 1937. Exatamente, e ela só recupera mais tarde, é-lhe dada a cidadania dos Estados Unidos, mas durante esses anos ela foi de facto uma mulher apátrida. E só para vocês verem um bocadinho o registro desta mulher, e aqui eu vou citar, talvez sem qualquer dúvida e sem fazer qualquer piadola com o anúncio da cerveja, talvez uma das melhores biografias que eu li na vida, e eu leio um bocado, que é a biografia da Samantha Rose Hill sobre Hannah Arendt. É absolutamente magnífica e ela descreve assim este momento. Hannah Arendt, eu estou a traduzir assim com algumas liberdades minhas, tinha 35 anos quando embarcou no SS Guiné, não sei se vos diz alguma coisa, para a cidade de Nova Iorque. Tinha conseguido fugir a 2 guerras mundiais, presa pela Gestapo e escapado de um campo de internamento. E depois aqui, mais à frente, ela diz-nos como ela chega a Nova Iorque e tem que se primeiro aprender inglês, dominar a língua e um dos seus primeiros trabalhos, e agora é mesmo assim, ela foi empregada doméstica. E nós pensamos, Hannah Arendt, aquele intelecto a fervilhar, ela a pensar nas origens do totalitarismo e a arrumar a roupa nas gavetas e a preocupar-se com aquilo tudo, mas esta é a realidade de muitas pessoas que a fugir
da fome, da perseguição, da morte, da tortura, chegam às sociedades e têm que se integrar e têm que, muitas vezes, como nós dizemos em português, começar do zero, fazer pela vida. E ela, de forma muito engraçada, ela diz que trabalhava numa família ótima, que percebia perfeitamente que aquilo não era propriamente porque ela tinha queda e, portanto, que muitas vezes a ajudavam nos trabalhos da casa e a poupavam de andar ali. Porque imagina, ela está a pensar as origens do totalitarismo, ora bem, deixa-me pensar, a propaganda, as elites, as massas. Ai, olha aqui, esta roupa agora é aqui na gaveta X. Espera aí que me enganei no amaciador. Espera aí, agora vou voltar aqui. Ora bem, o papel do totalitarismo que ela depois publica em 1951. Ou seja, esta é uma figura, alguém que de facto contribuiu muito para a sociedade onde chegou, que traz consigo uma vida completamente europeia, uma forma de pensar alemã. Ela, aliás, diz que é na língua alemã que ela se encontra. E para não pensarem que ela também não é uma pessoa dada à vida normal como todos nós, isto para mim, eu só de ler isto, eu já adorava Hannah Arendt, depois de ler isto tão mais ainda, quando uma das pessoas que escreveu sobre ela diz: Hannah Arendt rose very slowly in the mornings and required several cups of coffee. E agora vejam a forma elegante. Before she could approach sociability. Isto sou eu. Mais à frente, ela também faz outra coisa muito gira e ela sempre teve outra que eu me identifico o mais possível. Ela adorava a Sicília e, em particular, a cidade de Siracusa, à qual ela regressou muitas vezes ao longo da sua vida. Para mim é logo assim um sinal de inteligência superior estes seus gostos. Adorava Homero, lia grego, e para não pensarem que isto é suficiente, vou-vos só dar este toque. Ela, às tantas, como toda a gente pensante nos Estados Unidos, às tantas teve ficha no FBI. Também àqueles tempos não era propriamente assim uma grande dificuldade. Era um grande feito, não é? O Hoover estava muito atento a toda a gente. O nome de aspirador, curiosamente. Exatamente, ele aspirava muito e aspirou, aliás, várias reputações de várias pessoas. E ela chega aos Estados Unidos, pronto, faz o seu caminho e a imagem que nós temos dela de pensadora, de intelectual, no sentido que ela, aliás, não gostava muito da palavra, professora, palestras, conferências, ela vai ser a primeira de muitas em Princeton, a primeira mulher a ser convidada a dar um seminário, a primeira mulher a ser do quadro da universidade, todo um conjunto de primeiras. E às tantas, ela viaja pelos Estados Unidos inteiros, palestras, conferências, seminários e tudo mais, e às tantas há um paizinho que está muito preocupado com a influência que ela tem na filha e faz uma denúncia ao FBI. E, portanto, em 56, no final da era McCarthy, portanto, da caça às bruxas, os Estados Unidos têm um fecheiro que começa com esta cartinha do caramelo. O Sr. X, claro, denúncia anónima, avisou-nos, deu-nos aqui o aviso que Hannah Arendt era muito perigosa para os interesses do nosso país, tendo em conta que ela era uma professora que viajava imenso pelos Estados Unidos fora e dava aulas em várias universidades como professora visitante. E mais, ele esclarece que a sua filha mudou o pensamento, mudou a sua forma de estar na vida depois de ter feito os cursos, os seminários, sempre com letras grandes, Hannah Arendt, naquele antro da Universidade de Berkeley. Em 55, e sente profundamente que a sua influência deu a volta à filha, que se pisgou para a Europa para ir estudar com o professor Paul Ricoeur. Pronto. E assim começa um ficheiro no FBI. Mais ainda, só para terminar, esta mulher absolutamente extraordinária que nos trouxe um fenómeno importantíssimo do século XX, esta ideia do totalitarismo. Hoje em dia, totalitarismo é hoje em dia tão óbvio
que nós já nem pensamos muito sobre quem é que pensou genuinamente sobre isto. Aliás, quando estávamos a preparar o episódio e falaste sobre vários livros dela, falámos sobre vários livros da Hannah Arendt e a Raquel vincou de forma bastante veemente. Que não é nada meu apanágio. Que não é nada apanágio. Sim, tudo muito lindo, isso da condição humana e da revolução. Isso, maravilhoso. Mas as origens do totalitarismo é que vale a pena ressalvar de uma maneira especial. Porque ela para já, ela compara o nazismo e o stalinismo, compara, quer dizer, trabalha as duas vertentes e ela fala de coisas como o que é diferente, porque há muitas ditaduras, há muitas tiranias, o que é diferente nos totalitarismos? É a necessidade, a vontade de não só aniquilar a nossa vida pública, mas a de controlar a nossa vida privada. Ou seja, reduzir-nos apenas a uma única dimensão, a uma única lealdade. Não há família, não há religião, não há sindicatos, que é para ficar assim um bocadinho igual, não há mais nada a não ser a sua lealdade ao partido, ao Estado, ao grande líder. E ela fala da propaganda, fala, por exemplo, de uma questão muito interessante, que é se as massas embarcam nesta onda totalitária, como é que nós explicamos a elite? Como é que nós explicamos os intelectuais e por aí fora? E, portanto, o livro é de uma primeira atualidade e, sobretudo, de uma abrangência, e eu juro-vos, eu disse só de imaginar ela a fazer as tarefas do dia-a-dia, pensar nisto, acho absolutamente extraordinário. Eu não sou multitarefas, portanto, isto para mim seria a negação total, e, portanto, nem pensar. Mas só para terminar, para perceberem bem o espetáculo que é esta mulher, ela tem um primeiro casamento, depois, enfim, não corre lá muito bem, e depois casa com Heinrich Blücher, onde, aliás, o grande amor da sua vida, e estão, aliás, enterrados um ao lado do outro, no Bard College, no jardim, e às tantas vamos ali a passear no jardim, como a mim me aconteceu, como é evidente, despassarada, quase que ia pisando a Hannah Arendt. Pânico total, dei um berro histérico, ligeiramente histérico, a pessoa que é ao meu lado, tipo, ok. Isso é que é a banalidade do mal, ir a passear não é? Com essa soltura e de repente... Olha, não, eu ia à procura e não prestei atenção, pronto, peço imenso, mas tirei uma fotografia linda, nada tétrica sobre o assunto. Ela depois, ele morre, ela fica viúva, ainda tem ali uns anos, e só para perceberem bem a pinta desta mulher, ela recebe, já na condição de viúva, 2 pedidos de casamento. É para verem bem o nível intelectual de quem pede em casamento, que não é assim qualquer um. Primeiro, um poeta, um tal de Auden, que a pediu em casamento, e depois de seguida, como se isto não bastasse para nós, de relações internacionais e acima das grandes figuras, um tal de Hans Morgenthau, ou seja, um dos grandes homens do realismo, que na altura estava a atravessar uma vida um bocado complicada, porque ele, enquanto realista, era absolutamente contra a guerra do Vietnã e a participação dos Estados Unidos, e portanto estava na moda de baixo. Mas é para verem que mesmo nisto, o nível dela é assim de topo. Auden e Morgenthau, não há nada, não é assim qualquer coisa pelo caminho. Carochinha da filosofia. Não é? Isso. É um termo que se usa Carochinha muito. Da filosofia. Eu, aliás, acho que podemos propor à isto, Samantha que, se ela quiser fazer uma segunda edição em português, Carochinha da filosofia. Acho que era absolutamente justo arranjar esta nova denominação. Raquel, vamos avançar mais um pouco no século XX, mas também para uma figura que viveu esses anos de brasa da Segunda Guerra Mundial com a sua família. Mais uma imigrante que depois ganha uma grande preponderância nos Estados Unidos. Olhem, vamos falar-vos de Mariana Madeleine, ou assim em casa, Madelenka, que nós conhecemos como Madeleine, neste caso já não Korbel, mas Albright. Ela nasce em Praga, em 1937, e, portanto, é uma família que vai sofrer o impacto da Segunda Guerra Mundial, e eles, primeiro Belgrado, depois Inglaterra. Depois há um segundo momento importante, ou seja, a sua família, o seu pai, eles terminam a Segunda Guerra Mundial e, como muito bons europeus, pensaram que podiam regressar à Checoslováquia e que a democracia continuava.
E tiveram que lidar com uma coisa chamada Exército Vermelho, e aquilo não correu bem, e portanto tiveram que novamente voltar a sair, fazendo mais ou menos o mesmo percurso e indo parar aos Estados Unidos em 1948, ou seja, quer Hannah Arendt, quer a própria Madeleine Albright, ouçam, aqui a nossa Emma Lazarus está presente na vida delas através de Ellis Island. Foi mais um ponto de chegada, como sucessivamente aconteceu com uma série de pessoas, nomeadamente partindo da Europa em direção aos Estados Unidos. Ela acaba por fazer um percurso extraordinário na área não só das relações internacionais, mas da política. Ela é, olhem, desde logo, ela frequenta a universidade no Wesley College, que é uma universidade só para mulheres, e que formou pessoas, entre as quais Sue Mei Ling e coisas assim. Estão a ver? Portanto, falaremos sobre ela mais à frente. Ela é uma das pessoas que faz a sua formação universitária. Ela é Albright de casada e depois ficou com esse nome. Ela adquire a cidadania dos Estados Unidos em 1957, portanto, vejam bem como algo que nós damos como adquirido em várias gerações, em vários momentos da história, era algo incerto, portanto não temos um país, não temos uma cidadania, não temos essa relação. E depois fez todo um percurso em termos de envolvimento com o Partido Democrata. Ela, aliás, conta nas suas memórias, justamente intituladas Madam Secretary, ela foi a primeira secretária de Estado dos Estados Unidos, portanto, a primeira mulher a ser o equivalente ao nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, ao Ministro dos Negócios Estrangeiros. E ela faz aqui todo um percurso com o Partido Democrata. Ela apoia vários candidatos, várias figuras. Aliás, quando se estuda quando lemos as suas memórias, a sua biografia, nós percebemos como é quase ali uma fotografia da evolução do Partido Democrata ali a partir de Jimmy Carter e companhia. E depois fez um papel muito importante nas Nações Unidas e depois tem aqui o seu momento evidentemente extraordinário, que foi ter sido em 97, e aqui a honra seja feita a Bill Clinton, que a foi buscar para ser a sua secretária de Estado, e com isso Madeleine Albright, que era uma figura, eu acho mesmo muito interessante. Aliás, é dela a citação que deu origem ao nosso passatempo da famosa caneca. É verdade. Ou seja, é ela que tem aquela frase maravilhosa, não é? Em que ela, no fundo, diz, porque é uma das coisas que lhe perguntam muitas vezes, porque ela era considerada um hawk, não é? Ou seja, um falcão, alguém da linha dura em termos externos, e muitas das vezes que lhe perguntavam era aquela relação, que eu muito honestamente tenho alguma dificuldade em sequer perceber a lógica, mas é o que é, entre uma espécie de se o mundo fosse governado pelas mulheres havia mais paz no mundo. Pronto. E tipo Miss Universo em versão política internacional. E ela, que era brilhante, responde assim: não me encontro entre aqueles que acreditam que se o mundo fosse apenas governado por mulheres, as guerras desapareceriam. A capacidade humana para o erro e para a estupidez está amplamente distribuída. Mas a história deste século diz-nos que a democracia leva à paz. E o senso comum diz-nos que a democracia não é possível sem a participação plena das mulheres. Ou seja, ela, através do seu papel, do seu lado pioneiro, daqueles elementos, aqueles pormenores, e aquilo depois passou a ser uma espécie de marca registada Madeleine Albright, que eram todos aqueles seus, como é que nós dizemos, accessories em inglês, não é? Que ela usava de acordo com as circunstâncias, e sempre com uma vitalidade, um entusiasmo, uma capacidade. O último livro dela sobre os fascismos, as ditaduras, portanto, alguém sempre muito atenta, mas também com esse passado de ter sentido na pele o que é isto de ser perseguido, de não poder regressar a casa ou ter que fugir de casa
porque não se pode viver no local, no estado em que nascemos, que para nós portugueses é uma coisa realmente muito estranha e temos muita sorte nesse aspecto. É que de facto vivemos na Europa, mas QB, não é? Aqui no nosso cantinho não há propriamente mudança de fronteiras, invasões. Sim, tirando aqueles 60 anos que nós já decidimos que não falamos. Polónia, não falamos. Não somos uma Polónia. Não somos a Polónia, não somos a República Checa, Chesia, a Eslováquia. Se vocês fizerem mesmo o exercício de mudança de fronteiras na Europa Central e na Europa de Leste, é uma canseira. Porque ao longo dos séculos não há raras aquelas fronteiras que estão sequer quietas. É mesmo um exercício de ansiedade quase, em termos de sentimento do que é isso da nação. Nesse aspecto, de facto, nós portugueses, pela geografia, também pela nossa forma de estar, somos um dos Estados-nação mais antigos da Europa, a estabilidade das fronteiras e, não se esqueçam lá, a história da Olivença, pelo amor de Deus, que não interessa para nada, mas é uma força que nós temos, que nós nem pensamos nela duas vezes. No entanto, basta atravessarmos a fronteira, e agora então ainda mais quentinho está, toda a questão do que é isso da autodeterminação, o que é isso da nação, o que é isso de nacionalidades e todo um conjunto de nuances por aí fora. Para terminar, Madeleine Albright, ela tem outra frase que eu adoro, ela tem muitas, mas já sabem que este ditador ao meu lado não me deixa fazer as coisas que eu quero. Ainda me punha a dizer mal dela, assim, da Falcoa, que eu não sei se é um termo que existe em relações internacionais, ou Falcoa. Tu tem cuidado, amigo. Tu tem cuidado. Ela tem uma frase ótima que eu acho que também explica muito esta relação que ela tem com o papel destas mulheres mais pioneiras e aquilo que elas fazem e depois, a partir daí, o que todas as outras podem fazer. E ela, às tantas, tem esta frase que é: "There is a special place in hell for women who don't help other women." Eu acho que é muito ela, ou seja, é esta ideia de que é preciso haver aqui alguma solidariedade para pôr certas coisas em marcha. Muito bem, vamos encerrar este tema, este episódio, com uma nota portuguesa, mas que tem a ver com a integração e tem a ver com outras pessoas e com migrações e com o recomeçar. É uma sugestão singela, é procurarem nas vossas redes e online uma associação chamada SETARE, S-E-T-A-R-E, que segundo aprendemos quer dizer estrela em persa, e a Associação SETARE, que trabalha em Portugal, está a fazer um trabalho de acolhimento de mulheres afegãs que, vindo para cá, o objetivo é que possam continuar o seu percurso académico, possam vir estudar e vir ter uma vida nova, depois de uns tais de seguidores do Mullah Omar, grande figura protagonista do final dos anos 90, uns tais de estudantes de teologia, voltaram a tomar conta do pedaço no Afeganistão. E, portanto, esta SETAR, associação recente, portuguesa, está a fazer um trabalho que acho que se pode apelidar de humanitário e, portanto, visitem o sítio em linha, como se diz em português, para não usarmos só anglicismo, visitem o sítio em linha da SETAR e vejam o que é que eles estão a fazer. Isso é a nossa sugestão, assim, até não só natalícia, mas porque consideramos que é um exemplo, todos nós vimos aquelas imagens horrendas do regresso dos ditos talibãs e de facto pensar que mulheres e meninas durante 20 anos puderam ir à escola e puderam frequentar a universidade e de repente são metidas novamente dentro de casa. Nós sentimos esse horror, falamos sobre ele, comentamos, analisamos e depois há este conjunto de pessoas que decidiu pôr mãos à obra, mexer-se e tentar ajudar e mudar a vida a estas afegãs que no espírito do nosso episódio, como é evidente, merecem o melhor acolhimento possível. Para encerrarmos, só falta lançar o episódio 5. Vamos estar aqui no dia 15 de janeiro, portanto, depois das festividades. Nós não paramos, na verdade. Não é? Depois do Natal, podes dizer Natal, não te dói. E da passagem do ano, do Santo Natal. Ai, Deus! Santo Natal. Dia 15 de janeiro, às 18h30, cá estaremos. O título do episódio chama-se Mulheres à Espreita. E Mulheres à Espreita porquê? Porque vamos falar de espionagem. Vamos falar de espionagem no feminino no episódio número 5. E vamos começar nos gregos. Vamos falar
da antiguidade. Vamos falar da antiguidade e vamos provar, de uma vez por todas, que a história do James Bond é uma grande treta. Aliás, não sei, é um personagem com quem eu Achas que posso ser tetra? Pode. Treta, posso, não posso? Não é palavrão, treta. Não, também acho que Não é mais do que Natal, Ai, menino! acho eu. Obrigado por terem vindo e até dia 15.